descend là, on descend là, à Kinshasa. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao curso Africanidade, Ciência, Cultura e História. Esse curso, que vai ter 30 horas, ele foi feito pela Subsecretaria de Igualdade Racial de Guarulhos, pela Prefeitura de Guarulhos, em conjunto com o projeto de extensão Africanidades, Literatura Infantil e Circularidade, e com o grupo de estudos e pesquisa, Educação em Direitos Humanos. Então, sejam muito bem-vindos, nós teremos muitas atividades, muitas videoaulas que fizemos com todo o carinho para vocês sobre essa importante questão da discussão da educação étnico-racial. Né? Então, eu vou falar em primeiro lugar os objetivos desse curso. Nós pretendemos com esse curso, né, promover uma formação continuada para educadores, sejam eles educadores em sala de aula, como educadores informais, no sentido de construir uma educação em direitos humanos voltada para as perspectivas étnico-raciais. E nós entendemos que isso vai ser importante e vai ser possível aliando a questão da teoria e da prática. Então, ao mesmo tempo que a gente vai discutir, né, as questões históricas, culturais, científicas da educação étnico-racial, nós vamos divulgar práticas lúdicas e transformadoras voltadas para as questões das tradições orais, para os jogos e para a música, principalmente percussão. E com isso nós queremos problematizar as matrizes de conhecimento hegemônicas, né, principalmente a educação e ciência eurocêntrica. As nossas principais linhas são educação em direitos humanos, questões étnico-raciais, cultura negra, construir um protagonismo negro, desde as tenras idades, e novas narrativas, dentro da perspectiva das teorias decoloniais. Esse curso ele é baseado, a sua justificativa, na Lei 10.639/03, alterada para a Lei 11.645/08, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas de educação básica. E para garantir esse acesso a esse direito, se faz necessário uma série de promoção de atividades, orientação e análise e reflexão sobre o que seriam essas africanidades, né, com vista a que essa presença esteja nos materiais didáticos, paradidáticos, dentro da literatura infantil, né, promovendo o étnico conhecimento, a contação de histórias, e brincadeiras e folguedos. Então, o nosso curso, ele pensa na educação principalmente voltada para as tenras idades, para as crianças, né? Vou pensando que desde lá a gente já pode construir uma educação voltada para a questão da equidade racial. A equidade ela vai até além da igualdade, porque ela propõe uma igualdade também de oportunidades, né? E se houver, né, vamos dizer assim, o ponto de partida é diferente, a equidade ela pretende equalizar isso, né, corrigindo esse ponto de partida diferente. Então, fomentar a representatividade negra e fomentar novos protagonismos. O nosso curso ele tem 30 horas aulas. Ele tem, além da apresentação e do trabalho final, que é a elaboração de um relato de experiência, ele tem 5 temáticas. São elas: a primeira é a gente aprofundar um pouco do que é essa educação em direitos humanos voltadas para a questão étnico-racial.
Essa aula ela vai ser dada pela professora Silmar Leila dos Santos. A professora doutora Silmar Leila dos Santos, ela faz parte do grupo de pesquisa Educação e Direitos Humanos da UFABC. Ela é professora da pós-graduação Lato Sensu Educação e Direitos Humanos da UFABC. Ela é mestre e doutora em Educação pela PUC. Leciona a disciplina de História da Educação Básica e atua como pesquisadora nas áreas de currículo, organização, gestão e política educacional e na área de Educação e Direitos Humanos. Aí próximo tema que a gente vai discutir é a questão dos jogos, os jogos voltados para a temática da educação étnico-racial. Quem vai fazer essa aula é o professor mestre Antônio Salvador Coelho, é professor do curso do Africanidades da UFABC, ele é o coordenador da Rede do Cuidado e também faz parte do grupo de pesquisas Educação e Direitos Humanos da UFABC. Ele é formado em Pedagogia, Filosofia, Teologia e é mestre em Ciências da Religião pela PUC. E ele que é o fundador da Rede do Cuidado, que traz essas vivências, esses jogos, essas brincadeiras e folguedos, né? Essas práticas lúdicas transformadoras. E o conceito de jogo que ele trabalha é o conceito da circularidade, que traz, né, no nosso nome do Africanidades, que é de circular, não é de competir, né, mas de cooperar. Então, essa é a ideia trabalhada, né, pelo Salvador na temática dele. Aí temos a parte mais teórica do curso, que é feita pelo professor Dr. Osmando Jesus Brasileiro, que é da Universidade Fama do Macapá, e ele vai trabalhar a questão da diáspora africana, das teorias decoloniais e a história da África. Então, o professor Osmando, ele é licenciado em Letras, é mestre e doutor em Letras pelo Centro Universitário Rita dos Reis, é professor do Governo do Estado do Macapá e professor da Faculdade de Macapá. Então, a ideia dessa aula é entender, né, o conceito de diáspora africana, entender como as teorias decoloniais são importantes quando a gente quer colocar em xeque essas matrizes hegemônicas do conhecimento, voltadas apenas para a cultura europeia, e entender um pouco da história da África, da riqueza dessa história, dessa trajetória, e como isso foi, enfim, trazido em parte, esses conhecimentos e saberes, para o Brasil na época da diáspora. Nós teremos também a aula do professor Marcos Almeida Costa Pereira, que é o presidente do Ria Criança, e é também do grupo Africanidades, do UFABC, como docente. Ele faz parte também do grupo de pesquisa da Educação e Direitos Humanos da UFABC, e ele traz a temática Ciência e Cultura Negra. E aí, nessa aula, ele vai falar um pouco a respeito dessa questão da importância dessa ciência e da cultura negra. Como muitas coisas assim que nós vemos e que nós atribuímos aos europeus, na verdade, são conhecimentos trazidos pelos africanos. Ele começa essa temática explorando a questão do fogo, da descoberta do fogo, que é tão importante para a humanidade e que foi feita no continente africano. Ele é escritor do livro Binho, o menino que tinha medo do Conselho Tutelar. Ele é professor, músico, foi assessor da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo. E é bacharel em Serviço Social pela PUC de São Paulo, licenciado em Artes Visuais. E ele é pós-graduado em Educação e Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC. Aí teremos a aula sobre racismo estrutural, né, com a professora mestranda Nínive Caetano, que é professora do Africanidades da Universidade Federal do ABC, é mestranda também pelo Ensino e História das Ciências da Universidade Federal do ABC e faz parte também do grupo de pesquisa Educação e Direitos Humanos. A professora Nínive, né, como mulher negra e como pesquisadora dessa temática, porque hoje ela pesquisa a questão das cosmogonias africanas,
ela vai trazer uma temática muito cara para quem quer trabalhar com educação étnico-racial, que é a questão do racismo estrutural. Então, é um conceito que é muito utilizado hoje em dia, mas poucas pessoas conhecem profundamente. É entender como que a nossa sociedade brasileira ela é marcada por um racismo na sua estrutura, ou seja, na sua história, na sua cultura. E esse racismo ele marca a questão das instituições, a questão das religiões, as questões das mídias, e por isso que ele é estrutural. Bom, por fim, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora doutora Ana Maria Dietrich. Eu sou professora da Universidade Federal do ABC, dou aula no bacharelado de Políticas Públicas e no bacharelado de Ciências e Humanidades. E também coordeno o curso de pós-graduação Lato Sensu, Educação em Direitos Humanos, da UFABC, e o projeto Africanidades, Literatura Infantil e Circularidade. E nesse curso, eu vou estar junto com vocês agora, na apresentação do curso, e no final, que é o relato de experiências. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar essas temáticas, que eu apresentei a vocês, em 30 horas de curso, e também vamos fazer, como trabalho final, um relato de experiência. Então, esse relato de experiência, eu vou explicar melhor, né, no módulo correspondente, mas nada mais é do que vocês contarem a própria experiência e a relação com o curso. Então, não se espantem com isso. Esse é um curso totalmente em EAD. O que significa isso? Que vocês vão fazer as atividades e vocês vão postar essas atividades. E a maioria das atividades são atividades que vocês vão ter que gravar ou vocês vão ter que, enfim, colocar fotografias, né? Enfim, é um curso que ele promove essas práticas, né? E não vai ter momentos presenciais nesse momento devido realmente à questão da pandemia. Então, pensamos em fazer um curso totalmente em EAD. Eu espero que vocês apreciem. Né, o Africanidades ele existe desde 2018 dentro da Universidade Federal do ABC e é a primeira vez que ele expande seu público agora com a Subsecretaria de Igualdade Racial de Guarulhos e nós estamos muito felizes com isso e gostaria mesmo que se expandisse cada vez mais. Muito obrigada por tudo, sejam bem-vindos, a nossa equipe está muito satisfeita e feliz com esse momento de estar podendo chegar, né, nessa cidade de Guarulhos, que é tão importante do ponto de vista dos direitos humanos, por ser uma cidade, né, que é chegada, né, de muitos imigrantes e imigrantes. Então, a gente acredita que é importantíssimo esse trabalho. E ainda mais com essa questão tão importante, que é a questão da educação étnico-racial. Né? Muito obrigada. Espero que vocês apreciem o curso. Ohé, piroguier, prends tes rames et pousse l'eau derrière toi.